Quanto maior o risco, maior o retorno. Quanto menor o risco, menor o retorno. Olá, meu nome é Clodoaldo Lacerda. Para os que me conhecem, para os que não me conhecem, continua sendo Clodoaldo Lacerda. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se aqui. Será um prazer tê-lo como seguidor em nossas redes sociais. Imagina que você tenha um valor aplicado na nossa velha, segura e confortável caderneta de poupança. Que o seu rendimento nessa poupança gira algo em torno de 6% ao ano. Basicamente, a variação da TR, ou o mínimo que a poupança remunera, que é de 0,5% ao mês. E você tem uma quantia significativa, mas por você ser extremamente conservador, você deixa esse valor na poupança. Imagina que o banco qual você tem essa conta de poupança percebe que esse valor é um pouco expressivo e que a sua remuneração, a sua renda, ela é abaixo daquilo que você pudesse ganhar. E o banco te faz a seguinte proposta: nós vamos transferir o valor dessa sua velha caderneta de poupança para um fundo de renda variável, cuja remuneração anual dele vai ser a Selic, ou seja, atualmente 13,75%, mais 5%, ou seja, 18,75% por ano. Você percebeu a provocação que o banco lhe fez? Você tem a poupança que lhe rende 6% ao ano e o banco está te propondo aplicar esse mesmo valor, tirando da poupança e colocando um de renda variável qualquer, cuja remuneração é de 18,75%, nada mais, nada menos do que 12,75% a mais que você já ganha atualmente. Perceberam que o retorno, do ponto de vista conceitual, é maior do que o retorno financeiro que você tem agora? Essa é uma provocação que todos nós diariamente devemos fazer. Será que os rendimentos que nós temos financeiro na aplicação a qual nós estamos hoje está nos permitindo receber, ser remunerado aquele valor que seria mais necessário? A grande questão que se coloca é: você sai de 6% e vai para 18,75%. Você vai ganhar a mais 12,75%. Se por um lado esse valor a gente chama de retorno, que é um retorno maior sobre a aplicação que você vai ter, por outro lado, esse é o prêmio que você está ganhando pelo risco que você está assumindo. Mas, Clodoaldo, qual o risco envolvido nessa operação? A questão é que o banco ainda não te contou que a poupança, lembra a poupança? Ela é um instrumento antigo de aplicação financeira, mas é um dos instrumentos mais seguros que tem. Lembra da questão da segurança, do risco envolvido? A poupança tem risco praticamente zero. Se amanhã ou depois o banco quebrar, o qual você depositou a sua caderneta de poupança, você obviamente não perde o valor, considerando que nós já falamos aqui do programa, obviamente, de garantia do governo em relação aos valores depositados. Lembra do programa de garantia? Então, só que quando ele te propôs tirar o dinheiro da poupança e colocar em títulos variáveis, ele não te contou que esse que excede da taxa, primeiro que a taxa Selic é uma taxa variável, ela depende da determinação do Banco Central. Na última reunião ocorrida agora recentemente, o banco resolveu manter a taxa como estava. Por outro lado, ele pode, obviamente, em dado momento, reduzir essa taxa, seja porque entende que existe um risco menor no Brasil, porque quer, obviamente, incentivar a produção nacional, desviar um pouco o recurso de aplicações financeiras, então ela pode cair, porque ela não é uma taxa fixa. Por outro lado, ele te ofereceu, além da Selic, mais 5%, você lembra? Mais 5%. Só que esse 5% ele é variável, ou seja, dependendo da composição da carteira de investimento que está por trás dos fundos os quais ele te propôs, ou imobiliário, outro tipo, ou agropecuário, ele também vai variar. Inclusive, dependendo da variação, ele pode não ter ganho nenhum. Exatamente, dependendo da variação, esses 5% a mais pode ser zero. E o seu ganho, que em princípio a mais seria de 13%, ele cai significativamente, cai para 7%. Ainda assim, claro, é uma rentabilidade maior do que a poupança dá. Conceitualmente, nós chamamos de risco. Exatamente por isso que eu iniciei esse vídeo dizendo: quanto maior for o risco, maior é o retorno. Então, se você está disposto a abandonar, vou usar essa
palavra. A nossa velha caderneta de poupança, que remunera 6% e vai ousar aplicar num título de renda variável, que vai te pagar até 18% ao ano, obviamente você está tendo um retorno maior, mas consequentemente, vinculado a esse retorno, você tem um risco maior. É assim que se tomam decisões de aplicações financeiras. Você tem que sempre fazer uma escolha. Ou você vai ter um ganho maior, associado a ele vai ter um risco maior, ou você vai ter um ganho menor e associado a ele um risco menor. Essa deve ser sempre a temática que você deve adotar para a tomada de decisão. Então, quando o banco lhe propôs sacar sua poupança ou transferir sua caderneta de poupança para um fundo de renda variável, a primeira indagação a qual você tem que fazer ao seu gerente que está lhe propondo essa operação é: qual é o ganho que eu vou ter em dar de aplicação financeira? Que é o retorno. Mas a segunda pergunta que se desdobra naturalmente dessa primeira questão é: qual é o risco que está envolvido? Quais são os riscos envolvidos dessa aplicação financeira? Esses 13,75% da taxa Selic, mais 5% que vai me permitir um ganho de até 18,75%, ele é fixo? É certo? Ou não é? Caso ele não seja, qual o mínimo que eu posso ganhar? O mínimo vai ser só a taxa de Selic, porque os ciclos vão ser variáveis, pode ser que o mercado oscile, que o mercado mude e você não tenha condições de ganhar 5%, mas eu te garanto pelo menos a taxa Selic. Existe uma projeção que o Banco Central pretende até o final do ano reduzir ou manter ela na faixa de 12, 11,75%. Então vamos trabalhar com o número 11,75%, vamos supor que ela caia 2 pontos percentuais até o final do ano. Então 11,75% é maior do que 6? É maior em quanto? Em 5,75%. Então você ainda assim teve um ganho maior. Então todas as vezes que você for convidado ou que você estiver analisando o investimento, sempre considere nessa sua análise risco e retorno, que é isso que vai te permitir uma decisão mais consciente, mais racional. Quanto maior o risco, maior o retorno. Quanto menor o risco, menor o retorno. Pensem